aí vale a pena fazer uma observação, o que quer dizer vítima de violência doméstica, né? Quer dizer, nós no Brasil usamos essa expressão doméstica, em outros países do mundo, por exemplo, na própria Argentina se fala em maus tratos. Mas tem um problema aí um pouco ideológico, né? O que é maltrato, o que é um bom trato. Então, nesse sentido, para identificar o fenômeno, a gente diz violência dentro do contexto familiar, por isso doméstico. Ou seja, qualquer forma de ato praticado ou omissão de pais responsáveis ou pessoas que tenham para com a criança alguma relação de consanguinidade ou de responsabilidade que transgride o poder e o dever de cuidar dessas crianças, promovendo algum tipo de sofrimento ou de ato que traga consequências no seu desenvolvimento. Nesse sentido, ela tem duas características muito importantes, a violência doméstica. É a transgressão do poder e do dever de cuidar, e ao mesmo tempo é o desrespeito à criança como ser em situação de desenvolvimento. A violência doméstica, então, tem duas características fundamentais. De um lado, ela configura a transgressão do poder e do dever dos responsáveis cuidarem das crianças e o desrespeito à condição peculiar de criança ou adolescente como ser em situação de desenvolvimento. Nesse sentido, não é apenas exclusivo dos pais ou responsáveis esta missão. Cuidar da criança e do adolescente é uma missão da sociedade como um todo, pois representam o nosso futuro. Então, a ideia de que o que acontece entre quatro paredes não importa ao resto do mundo, se trata de um grande equívoco. Respeita-se, claro, as relações e os vínculos, mas quando essas pessoas não estão podendo cuidar das suas crianças adequadamente, cabe a todos e a cada um de nós. O IFVD é resultado de uma investigação, de uma ampla pesquisa desenvolvida no estado de São Paulo, que contou com o apoio da FAPESP na sua realização e execução. Além disso, claro, com o apoio da Vetor, editora. O trabalho foi feito junto a mais de 1.000 crianças, 1.010 crianças, de 6 a 16 anos de idade, que foram divididas em 2 grupos. E a finalidade principal era avaliar a ocorrência do fenômeno, então, e suas consequências. Portanto, é um instrumento auxiliar, poderoso pelos resultados da investigação, como nós vamos dizer, na identificação deste fenômeno. Ele se refere especificamente à violência doméstica contra a criança e adolescente e, em especial, 2 tipos dessa violência. Que são a violência física e a violência sexual. É importante a gente ressaltar que esse instrumento é um instrumento criado e desenvolvido na Argentina por 3 psicólogas especialistas na área que trabalham com crianças e adolescentes em situação de violência doméstica, e acho que é até importante a gente citar o nome dessas autoras, que é a Carolina Augusta, a Zulema Ballarini e a Rosa Inês Colombo. Esse instrumento foi desenvolvido por essas 3 psicólogas argentinas em 2000. E eu e a professora Leila, quando nós visitamos a Argentina em 2001 para participar de um congresso de psicologia da CIP, nós entramos em contato com esse material e nos chamou bastante atenção, né, os resultados apresentados por elas neste congresso. A partir daí, então, né, esses resultados nos motivaram a investigar a possibilidade de se aplicar esse mesmo instrumento no Brasil, junto a essas crianças em situação de violência, e verificar a sensibilidade do instrumento em discriminar crianças vítimas das crianças não vítimas. Ele foi construído pelas psicólogas argentinas de uma maneira muito simples.
são frases proferidas por crianças em situação de violência. O processo de tradução e adaptação seguiu todos os passos indispensáveis, né? Então, é feita primeiro uma tradução, mais de uma, depois, em português, a forma é avaliada por 3 juízes, expert no assunto, que dão suas sugestões, depois se faz uma back translation ou uma retrotradução e se mostra para as autoras originais que confirmam e concordam com a forma definitiva, portanto. As frases não aludem à situação de violência diretamente, nenhuma das 57. Na verdade, são 47 frases que aludem às consequências da situação de violência, tipo, tenho medo da noite, acho que meu pai vai me abandonar, ou acho que minha mãe vai me abandonar, sinto meu corpo usado, conto minha história como se tivesse ocorrido com outras pessoas, às quais as crianças devem dizer sim ou não, apenas, ou seja, 1 ou 0. Além disso, tem 10 frases que são chamadas de frases nulas, que não têm valor, elas são inseridas no meio da escala para facilitar o diálogo com a criança, né? E tirar a criança da ideia de dar 1 para todas ou 0 para todas. Então, por exemplo, tenho medo de ir ao dentista, ou gosto de assistir a televisão, ou gosto de pescar, né? São frases nulas, são 10 dessas. Todos os resultados, todas as análises estatísticas com o FVD na população brasileira, principalmente no estado de São Paulo, mostraram o poder discriminatório, né? Em todas as frases e no resultado geral, o FVD conseguiu discriminar as crianças e adolescentes em situação de violência doméstica daquelas crianças e adolescentes em que não haviam suspeitas de vitimização. Fica aqui a observação de que um dos efeitos mais danosos da violência, além da saúde física e psíquica da criança que fica comprometida, quem vive a criança submetida a situações de violência, são as consequências sociais, né? A violência gera mais violência, então a criança que é vítima de violência, quando for adulto, possivelmente vai vitimizar seus filhos também. E esse dado, né, também foi confirmado em outras investigações, inclusive num outro trabalho, né, também publicado pela Vetor, que é o livro Violência Sexual Doméstica contra Meninos, né, que a gente também encontrou esse dado, né. Geralmente a criança vítima de violência na vida adulta ou na adolescência tende a reproduzir essa violência, recapitular essa violência, se tornando aí um possível agressor tanto físico quanto sexual de outras crianças e de outros adolescentes. A despeito de ser um instrumento extremamente sensível e poderoso, ele não deve ser usado isoladamente, né? Não configura um teste psicológico em função de que ele não avalia construtos, né, da personalidade. Ele avalia a ocorrência de um fenômeno e as possíveis consequências desse fenômeno. Portanto, deve ser utilizado por profissionais com experiência na área, né? Então, assistentes sociais, enfermeiros, até pediatras, né, que tenham experiência nas equipes que trabalham diretamente com populações vulneráveis. O instrumento pode ser usado e vem sendo usado também nas varas de infância e juventude. A partir dessa identificação, a avaliação completa, o estudo diagnóstico mais profundo, sim, fica restrito ao psicólogo. Importante também, ele não pode ser usado como instrumento de screening, ou seja, você não pode aplicar numa escola inteira e quem pontuou é vítima de violência, não é assim. Ele só pode ser usado quando há uma suspeita e como um indício a mais e forte e poderoso de que este fenômeno possa estar ocorrendo com aquela criança.
Nós dissemos, as crianças e adolescentes vítimas de violência que sofrem muitas vezes caladas, que possamos dar voz a elas, que possamos lutar para que elas sejam todas amadas e respeitadas como seres em situação de crescimento. A todas as crianças e adolescentes que representam o nosso futuro, em especial as que colaboraram nessa pesquisa, dedicamos esse trabalho.